Olá, gente boa! Então, estamos com mais um episódio do Clube de Ideias e Negócios do Vovô Rico. É um podcast hoje super especial. Estamos com uma pessoa aqui super inteligente na área de saúde. Às vezes você sempre pergunta, mas por que está falando de saúde se Ricardo é do mercado imobiliário? Mas eu sempre digo que tem tudo a ver, principalmente nessa área de saúde, que a gente precisa cuidar do nosso corpo. E um dos órgãos que verdadeiramente é o maior do corpo humano, que poucos sabem, mas em termos de metro quadrado, que tanto a área da construção fala, em termos de metro quadrado, eu estava pesquisando, chega a 2 metros quadrados de pele no nosso corpo. Então, eu estou trazendo aqui um expert no assunto, o doutor Otávio Lopes, que eu vou ter o prazer de conversar, bater um papo informal com ele, para falar desse assunto, porque a pele nossa fala isso. Para falar nesse assunto de pele, é preciso trazer um especialista que é conhecido nacionalmente, até internacionalmente, que tem uma clientela não somente no Brasil, na Paraíba, mas no mundo todo. Eu estou aqui com o Dr. Otávio Lopes. Dr. Otávio, muito prazer, muito obrigado por você estar aqui com o nosso programa. E eu queria bater esse papo e já começar a perguntar quem realmente é o Dr. Otávio, quando ele começou, que tempo que está nessa área aí da dermatologia. Fala, Ricardo. Fala, Vovô Rico, né? É uma satisfação estar aqui contigo, tenho acompanhado o teu desempenho aqui à frente do teu programa. Tenho visto que você é um vanguardista dessa história de empreendedorismo aqui no estado da Paraíba. Meus parabéns por isso também. Eu sou Otávio Lopes, médico dermatologista com área de atuação em cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Tenho 26 anos de dermatologia. Nesses 26 anos, mais de 200 mil pessoas foram atendidas por mim. Que coisa! E dessas, em torno de 25 mil cirurgias realizadas. Puxa vida! É uma experiência prática bastante vultuosa. Sou professor da Universidade Federal da Paraíba, professor, doutor da universidade. Me dedico também à vida acadêmica, além dessa assistência, também me dedico à vida acadêmica. E tenho como hobby o empreendedorismo também. É isso que eu queria falar, perguntar. O empreendedorismo também é um hobby que eu guardo, que eu gosto. Tenho estudado bastante sobre empreendedorismo, sobre marketing, posicionamento, engajamento, ou seja, todas as ferramentas que a gente está vendo de forma muito contundente nas redes sociais, eu tenho me aprofundado também nisso aí. É um hobby que eu gosto bastante e eu acho que eu já contribuí com muita gente, inclusive, nessa perspectiva. Eu mesmo sou das pessoas que sou admirador dele. Toda vida que eu estou querendo me inspirar, querendo pegar uma energia boa nessa área de empreendedorismo, doutor Otávio, eu fico inventando que quero fazer uma consulta, mas na verdade eu quero pegar essa energia, pegar essas informações, que ele tem uma cabeça muito boa nessa área de empreendedorismo. Se for detalhar aqui, vocês vão ver que tem muitas coisas interessantes que ele já fez e tem a fazer. Mas, doutor Otávio, a gente, assim, sempre, minha esposa mesmo de Ricardo, já colocou o protetor solar, todo dia que eu vou sair, não, mas tá nublado, mas não tem isso não. Isso tem alguma coisa a ver, esse cuidado, é realmente necessário ter esse cuidado de estar constantemente se colocando o protetor solar? O que é que influencia tanto o sol com relação à nossa pele aí? O que é que pode atingir? O sol é o principal vilão no envelhecimento da nossa pele, né? No aparecimento das manchas, das rugas, das lesões pré-malignas, das lesões malignas da pele. O sol responde por 90% dos cânceres de pele. Mas não é um sol numa tomada leve, numa tomada discreta, não. É o sol ao longo da vida. Certo. Naquelas pessoas que têm o propósito de se bronzear. Foi muito comum o culto ao bronzeamento na década de 70, 80, no início da década de 90 também. E a gente está vendo hoje essas pessoas que tinham o culto ao bronzeamento com cânceres de pele, que acontecem 20 anos depois. O cuidado que a gente tem que ter é na primeira e segunda década de vida, porque é nessa fase que a gente toma em torno de 80% de toda a radiação solar que deveria tomar. O sol, ele também, não é só vilão, o sol é fundamental para a pele humana, porque quem age na pele
para transformar o colesterol da superfície da pele num hormônio extremamente importante, que é a vitamina D. É isso que eu ia perguntar, influencia na vitamina D. Então, e assim, às vezes as pessoas dizem, olha, só em olhar para a pessoa, você como dermatologista, só em olhar para a pessoa, deve saber que tem algum problema na saúde dele. Isso é verdade que às vezes uma determinada mancha, já informa, a pele transmite realmente essas doenças que você tem dentro do seu corpo? Ricardo, a pele, ela fala mesmo, cara, com um especialista. Tanto que é objeto da nossa campanha de valorização ao dermatologista, da Sociedade Brasileira de Dermato, dizer que o dermatologista é aquele que entende a sua pele, é aquele que fala com a sua pele, que escuta a sua pele. Por que isso? As doenças de pele, ela pode denunciar doenças internas graves, inclusive, e com antecedência de até anos. Eu encontrar lesões dermatológicas que denunciam doenças internas que só iam comprometer essa pessoa, que só iam comprometer 1 ou 2 anos depois. Inclusive cânceres. Alguns tipos de cânceres, eles se mostram, não pelo próprio câncer na pele, mas os sintomas e sinais que aparecem nessa pele, olha, diz pra gente que a pessoa tem um câncer escondido em algum canto e a gente vai pesquisar. Eu tenho alguns colegas das antigas, né, que sempre encontrei com uma quantidade enorme de tumores na pele. Isso aí tem a ver somente com a falta de cuidado ou é do organismo mesmo que surge? Porque tem um amigo meu que já perdeu a orelha, que foi ao lado do rosto, e teve outros até que chegou a falecer, e foi um problema de pele, que ele sumiu, fiquei sabendo qual foi o motivo do sumiço, mas era que ele estava com esse tipo de... É realmente só da questão da pele levando sol, ou falta de cuidado da pele, ou é de um organismo em si que acontece essas... As duas coisas. A gente tem uma fragilidade genética para o acontecimento e tem, em razão da negligência, a tomada de sol exagerada. Numa pele, por exemplo, muito branca. Um cara com pele branca que não se bronzeia é aquele cara que se queima com uma facilidade muito grande. Se ele não tiver o cuidado adequado, ele vai desenvolver câncer de pele. Não tem como ser diferente. Aí você vai pegar uma pessoa de pele escura e ele quer se comparar a uma pessoa de pele escura, vai literalmente se lascar. Não dá para fazer isso. Não tem comparação. Vamos imaginar do outro lado. Aí a pessoa de pele escura se achando também que está imune a qualquer problema da radiação solar, aos cânceres de pele. Medo e engano. As pessoas de pele escura também desenvolvem câncer de pele. Agora, enquanto o cara muito branco tem que tomar, vamos botar aqui em quilo, meio quilo de sol, a pessoa de pele escura teria que tomar 3 quilos. Entendeu como é a lógica? A pessoa de pele escura tem que ter tomado muita radiação para poder ter câncer de pele, pelo menos os principais cânceres. Já a pessoa de pele branca precisa de muito pouco. Ele não tem proteção adequada, ele vai ter problema. E quais são os cuidados, assim, desde a infância até chegar à idade madura, que você deve ter com relação à sua pele? Quais são os cuidados que você recomenda que cada ser humano deva ter para não acontecer esse tipo de câncer? O principal cuidado, eu acho que é em cima da tomada de radiação solar. A gente diminuir a quantidade de sol que toma durante a vida. E você falar isso para os teus filhos e netos na primeira e segunda década de vida é muito importante. É nessa fase que a gente vai brincar ao ar livre, toma muito mais sol. Essa é a fase de tomar muita radiação solar. Se eu tenho colocado para esses garotos, essas pessoas dessa fase, que eles, quando tomarem mais de 15 minutos de radiação, precisam se proteger do sol, precisam se colocar protetor solar. E protetor solar, e fazer proteção solar, não é só colocar um protetor químico que a gente encontra na farmácia. É uma roupa, é o chapéu, você entendeu? É um óculos adequado para proteger também a retina, proteger o olho de uma maneira geral. Então, a gente tem que ter consciência de que a fotoproteção ela é muito mais do que usar um bloqueador solar. Também há ações físicas tomadas para diminuir essa incidência direta do sol. Aí, chegando ao ponto, por exemplo, não teve cuidado, apareceu um câncer de pele, aí
a sua especialidade? Vocês fazem o tratamento, vê logo que há necessidade de fazer uma cirurgia, você faz também a cirurgia? Como é que é o processo aí de... O câncer de pele, todo o câncer de pele tem tratamento, desde a gente diagnosticando cedo, eles têm tratamento. Grande maioria deles, 99% deles tem tratamento. E cura, não é só tratamento para sobrevida, não, é cura desses pacientes. O que a gente não pode deixar, eu estou com uma feridinha aqui, que é o mais comum de se apresentar, uma feridinha que não está cicatrizando, eu machuco essa feridinha com uma facilidade muito grande, até com a toalha, sangra. Essa situação deve procurar um dermatologista para ele identificar. A identificação do dermato, o acerto do dermatologista especialista em onco é da ordem aí de 99%. Quando ele diz que é um câncer de pele, a possibilidade de ser câncer de pele é muito grande. Aí você pode dizer, poxa, então por que ele vai fazer biópsia? Ele faz biópsia porque o câncer ele tem variações histológicas. E essa variação histológica determina como eu vou tratar. Aí é importante eu fazer a biópsia, eu ter isso identificado, inclusive para verificar se a minha cirurgia foi adequada, se as margens estão livres, se a profundidade não tem mais doença. Dá um posicionamento de tratamento adequado para ele. É a prova dos 9 em relação ao tratamento. Mas todo câncer de pele tem tratamento. Ah, que bom. Então, assim, mais em termos de investimentos, que é investimento na saúde, é fundamental. Mas, assim, alguém que queira fazer, por exemplo, lá no seu consultório, fazer um tratamento, em termos para que tenha uma ideia aí de investimento necessário para a sua saúde. Fala um pouco aí, se é caro. Eu não estou falando em fazer a cirurgia em si, eu estou falando em termos desse cuidado que você deve ter ao longo da sua vida. Porque o preço ele é algo também relativo, né? Para quem pode pagar determinados valores, tem uma ideia aí. Você pega esses cantores de alto high ticket aí, eles podem pagar tratamento e pagam tratamentos cosméticos de rejuvenescimento, por exemplo, na casa de R$100.000, entendeu? Tem. Aí você vai ver, a população de uma maneira geral precisa ter um cuidado mínimo, né? Investir também, colocar na sua vida esses investimentos de tratamento da pele, né? Alguns tratamentos. Ora, qual é o tratamento? Todo mundo precisa passar com aqueles tratamentos mais requintados, de forma mais que são mais caros? Não necessariamente. Aquilo, de fato, aquilo pode ser um luxo, não é para todo mundo. Mas qual é o dever de casa que a maioria das pessoas podem fazer e ter um custo baixo? Essa fotoproteção. Se você tiver uma pessoa fazendo a fotoproteção desde cedo, você vai ver que na idade, depois dos 30 anos, a pele dessa pessoa é muito melhor. Qual o horário, então, ideal para que você tome esse sol? Se fala, melhor cedo, ou então na hora do... Qual, na sua visão, na sua experiência, qual a melhor hora de você tomar esse sol de praia, por exemplo, ou de qualquer que seja, no sertão, onde você estiver? Não existe um horário, certo? É a quantidade, é o tempo que você passa no sol. A gente sabe que o sol, depois das 9 horas até 3 da tarde, é um sol que tem muita radiação ultravioleta B, que é essa radiação que vai queimar a gente. Então, é por isso que as pessoas dizem, cuidado com o sol depois das 9, meu Deus, horrível. De fato, é um sol muito rico nessa radiação. É a radiação que queima, que machuca. Mas é a radiação também que promove a síntese de vitamina D. Só que quanto eu preciso dessa radiação para a minha síntese de vitamina D? A gente não tem essa resposta. Nos Estados Unidos, a gente tem uns equipamentos. Já tem tudo bem interessante. Tem equipamentos que você usa na roupa, né, ou penduradinho aqui, que dá a quantidade de radiação para a vitamina D. Quando você chegou naquele limite, você sai do sol. Entendeu? Legal. É uma maravilha. Pô, já tomei o que eu devia tomar. Então, vou sair daqui do sol. Tem esses equipamentos, tem esses aparelhos dos Estados Unidos, fotômetros. Só que, assim, ele não consegue ter reprodutibilidade. Isso não é exato, mas é uma grande pista para a gente. O fato olha, se tu passar de 15 minutos no sol antes das 9, usa protetor solar. Se for uma pele muito branca, a pele, por exemplo, a minha pele, vamos levar em consideração que essa é a minha pele.
eu não aguento mais do que 5 minutos no sol de meio-dia. Se eu passar mais do que 5 minutos exposto à radiação, eu fico vermelho. Eu queimo, eu vou queimar. Entendeu? É o meu caso também. Tem que ter um cuidado redobrado. A gente não consegue, a gente não tem proteção adequada. A gente não vai fazer bronzeamento. Entendeu? Pessoas que são mais moreninhas, que conseguem um bronzeamento, beleza. A gente não tem. Então, o tempo é o fator mais importante de dizer que a gente tem que correr ali da radiação. E eu te pergunto assim, também, às vezes as pessoas têm, já aconteceu comigo, de aparecer algumas manchas no corpo. Isso tem alguma influência psicológica? Tem internamente que surge esses problemas, essas manchas, tem a ver com a psicologia ou com as reações do próprio corpo? Com, assim, preocupações, estresse, tem alguma coisa a ver? Aparece essa... O sistema imunológico, o neurológico, aí está o psique, eles são um sistema que tem uma identidade muito grande. E a pele, ela é o órgão, a pele e o intestino são órgãos extremamente supridos por esses dois componentes, tanto o componente neural quanto o componente imunológico. Então, se eu tenho alterações neurais, por isso que eu digo, o cara que está com depressão, está estressado, angustiado, ele fica mais, todo mundo sabe, ele fica com imunodeficiência, pode ter mais possibilidade de pegar infecção, não sabe? Todo mundo sabe disso. Então, a pele, ela é também um dos órgãos atingidos por esse sistema, tanto pelo fato do sistema neural ser extremamente rico na pele da gente, e eles conduzem a alterações bioquímicas nas células da pele, que são células imunológicas e de defesa. Eles quebram a defesa. Um dado todo mundo sabe, quem tem herpes simples, tomar sol, o que é que acontece? No herpes simples, tomou um sol grande, aí o herpes aparece na boca da pessoa. Aquilo ali, porque o sol agiu na defesa imunológica localizada e abriu a porta para o vírus aparecer. Entendi. Entendeu? Quando você tem um estresse, uma febre, um negócio, o sistema imunológico caiu, o vírus aparece. Então, está muito casado. Mente, psique, sistema neural e o imunológico. Aí vamos entrar agora na seara da beleza. Eu sei que hoje em dia não está somente as mulheres preocupadas com a beleza em si. Vocês fazem um tratamento completo de cuidar das rugas, o que é que vocês oferecem também na sua clínica? Isso foi algo que cresceu muito da dermatologia nos últimos 20 anos. Tanto do ponto de vista tecnológico, muitos equipamentos que vieram para fazer a diferença no rejuvenescimento, quanto produtos de uso tópico e produtos injetáveis. A clínica hoje dispõe de toda a ferramenta tecnológica para o rejuvenescimento. Não sou eu quem faz, né, da clínica, é a minha equipe que voltada para isso. A gente tem um grupo de 3 médicas que se dedicam à parte de rejuvenescimento. Isso é necessário porque é impossível um único médico acompanhar a evolução de todas as áreas. É impossível eu estar muito bem fazendo oncologia e, ao mesmo tempo, fazendo estética. Não casa, não consegue. É muita informação para você assimilar. Bateu o escanteio que queria fazer o gol. É demais. Então, assim, a gente precisa de equipes, precisa dessa equipe, uma equipe que se dedique a algo bastante específico, porque senão você não consegue fazer bem feito tudo. Perfeito. Eu estou super satisfeito. Essa aula aqui foi, esse bate-papo formado de aula, para mim foi... Se você tem alguma colocação a mais, alguma coisa que eu não perguntei, ou que a gente não saiu aqui, né? Se você puder falar, a gente acrescentar. Quando você abriu aí, você falou do empreendedorismo, de mercado que você tem, né? Você na parte de imobiliária, né? De imóveis. Eu dizia assim que os médicos, a área de saúde, principalmente os médicos, eles têm uma atuação gigantesca
nesse mercado, né? Eu tenho percebido assim, que a maioria dos investidores, de modo geral, aqui da Paraíba, os grandes empreendimentos, são formados por grupos de médicos que eles estão focados, descobriram esse nicho, não estavam sabendo onde fazer o seu investimento, deixar só no banco, agora estão vendo que é mais rentável colocar nos investimentos que dá uma rentabilidade maior. Cara, e você vai ver que a gente vai ver ainda, João Pessoa é a bola da vez, não é só desse boom imobiliário de moradia, não. Junto com isso, vem também esses serviços. É verdade. Vai vir empreendimentos de natureza médica para cá de fazer inveja na Europa e nos Estados Unidos. Eu estou sabendo. Grande, exatamente. Cara, e não tem mais limite para você fazer a assistência, né? Você sabe que tem fluxo de gente que vem de fora do país para tratar aqui em João Pessoa. Isso vai se intensificar muito. A gente não tem nem 1% ainda desse fluxo. Isso deve se intensificar bastante. E junto com esse fluxo vem toda uma cadeia de insumos e de mercado. Quem chegar na frente, que já estão fazendo aqui um empreendimento gigante aqui em Manaíra, né? E tem outros, já sei que estão chegando também. É algo assim que a gente tem que ficar atento como empreendedor, né? Onde é que a gente quer estar, né? Eu que não sou besta, já sou cliente dele, sou paciente, cliente não sou cliente também, que a gente faz negócios, então assim, eu recomendo e gostaria que o Otávio até deixasse aí os contatos, que pudesse aproveitar aí e falar para quem quer chegar até a sua clínica, onde é que fica. A clínica é Clínica Santa Catarina, ela é localizada aqui na Avenida Esperança, em frente a um restaurante bem famoso, o restaurante Nau. Mas você colocando no Google, Clínica Santa Catarina, o Google te posiciona lá na nossa clínica. E o meu Instagram, para quem quer seguir a gente, é Clínica Santa Catarina, Clínica Dermatológica Santa Catarina, @Clínica Dermatológica Santa Catarina, ou @Dermato Otávio Lopes. A gente vai deixar aí também registrado a descrição, então vocês entrem em contato se precisarem, vão ter um expert, um dos mais expertos do Brasil nessa área, doutor Otávio, que eu realmente recomendo. Eu só quero te agradecer, doutor Otávio, por essa honra mais uma vez, e aqui as portas estão abertas para quando você quiser voltar, trazer alguma novidade, ser um homem das novidades nessa área e também na área de empreendedorismo, né? E eu quero estar com a porta aberta lá para sempre pegar essa energia boa. Eu que agradeço. Tá bom, doutor Otávio, muito obrigado. Então, fica com Deus.